Sabe o que é muito, muito, muito doido pra mim, rapaziada? A gente tá no dia 3 de fevereiro, tá? A gente não tem um mês de temporada. A gente tem, enfim, muita coisa pra viver ao longo desse ano. A gente tem uma Copa do Mundo pra viver, que, querendo ou não, vão ser mais uma pausa ali na temporada para os clubes se acertarem. E já tem gente querendo tirar uma conclusão absoluta sobre o que vai ser a temporada de um jogador ou sobre o que vai ser a temporada do Atlético. Então, assim, esse vídeo, no final das contas, ele é um grande pedido de calma, mas ele é um pedido para a gente começar a observar cada detalhe de uma dupla que para mim vai ser fundamental no time do Atlético. Eu não consigo ver a formação do Atlético sem esses dois jogadores. Eu tô falando da dupla de volantes de Bruno Zapelli e de Juan Camilo Portilla. Bruno Zapelli muito criticado no Beira-Rio, Juan Camilo Portilla também, para mim, uma das principais contratações, se não a principal contratação da temporada. Eu acho que também não merece ouvir nenhum tipo de cornetada que aconteceu depois do jogo do Beira-Rio. Acho que é hora da gente ter calma, é hora da gente entender que eles estão se adaptando a uma nova formação, se adaptando ao time do Atlético e se adaptando um ao outro. Mas eu acho que essa oportunidade de ver os dois jogando juntos novamente, agora contra o Foz do Iguaçu, é muito interessante para a gente ter uma dupla central para o funcionamento do time do Atlético de se desenvolvendo e acontecendo e sendo lapidada da melhor maneira possível. E por que eu falo isso? Porque o que a gente viu no Beira-Rio foi um Atlético ganhando um jogo importante de um time que, querendo ou não, sempre é um visitante ingrato, sempre mandante ingrato jogando nos seus campos no Campeonato Brasileiro, que é o caso do Internacional. O Atlético ganhando o jogo, com oportunidade de construir um resultado maior e ainda com aquele sentimento de poderia ser melhor. A atuação que a gente viu no Beira-Rio não foi um teto técnico que esse time apresentou. E a atuação que a gente viu no Beira-Rio poderia ser muito melhor se a gente tivesse, nesse momento, um encaixe acontecendo de maneira mais natural entre Bruno Zapelli e o Juan Camilo Portillo. Acho que sem bola o comportamento dos dois foi muito positivo. E acho que a gente precisa entender que Juan Camilo Portillo e Bruno Zapelli têm mais um compromisso sem bola do que com bola. Então, por exemplo, o Alan Patrick não recebeu uma bola entre linha no jogo contra o Internacional. E eu espero que, principalmente na disputa do Campeonato Brasileiro, tanto Portillo quanto Zapelli continuem sendo um ponto de insegurança para que a gente não tenha uma defesa exposta e uma defesa, pô, sendo alvo ali do bom nível técnico dos adversários, e acho que eles conseguiram entregar esse papel, mas acho que vai além, sabe? Eu acho que fala em dois pontos muito positivos, que é saber jogar com bola. E eu acho que o jogo não é só no sem bola e com bola, e fazer um jogo de menos risco. O jogo do Zapelli, por exemplo, foi um jogo que ofereceu muito risco em muitos momentos com saídas de bola erradas. O próprio jogo do Portillo foi um jogo que ofereceu alguns riscos com saltadas de pressão erradas. Então, a partir do momento que a gente vê esses caras que tem uma pressão ali muito grande sobre eles, deles não poderem errar e eles seguirem errando, eles aumentam as chances das coisas não darem certo no coletivo do Atlético, nos 11 do Atlético. E acho que a tendência é cada vez esses jogadores errarem menos. Eu acho que cada vez a tendência é esses jogadores aumentarem o nível de acerto e diminuírem o nível de erro. Porque aí a gente vai estar falando de jogadores que se sentem mais habituados a um novo esquema no setor que o Odair, ele demonstra mais confiança nos dois. O Odair, ele desmonta o meio-campo do Atlético quando ele tira mais uma peça e obriga o Julimar a fazer esse movimento e deixa basicamente Portilla e Zapelli. Mas essa demonstração de, eu quero tirar um meio-campo aqui, pra mim é uma demonstração de confiança absurda. Porque se tem um setor que eu confio ao meio-campo, eu vou tirar uma peça aqui desse meio-campo, mas eu vou acreditar que com o meio-campo
com menos uma peça, o funcionamento ainda pode ser bom, porque eu tenho 2 meio-campistas fodas. E o Atlético tem 2 meio-campistas fodas. O Portillo é muito bom, o Zapelli é muito bom. Então a gente precisa de minutagem desses caras em campo para o setor de meio-campo funcionar melhor, para o setor de meio-campo não expor da defesa, para o setor de meio-campo conseguir sair mais rápido para o ataque. E para a gente ter um setor tão importante, mesmo com um jogador a menos, não sendo uma vulnerabilidade pro Atlético. Quando você tira um jogador do meio-campo, a tendência é que outros times com mais jogadores no setor consigam se impor sobre aquele setor. Contra o Inter, eu acho que foi muito mais erro dos nossos jogadores do que o Inter se impondo tecnicamente. Volto a dizer, o Inter não recebeu uma bola entre linhas. Então, pro Atlético, a partir de agora, é fazer com que esses caras se sintam mais à vontade. E aí eu falo principalmente do Bruno Zapelli. O Portillo, por ter mais compromisso sem bola, o jogo dele ele vai ser mais bem avaliado quando aconteceu o que aconteceu no Beira-Rio, que é um jogo muito positivo sem bola e um jogo não tão positivo com bola. Mas com bola, quem tem mais responsabilidade ali entre os dois, sem dúvida nenhuma, é o Bruno Zapelli. Mas com bola, quem tem mais obrigação técnica de fazer as coisas acontecerem é o Bruno Zapelli. E aí talvez eu nem fale tanto do cara do ritmo, do cara da acelerada, da desacelerada. O Bruno Zapelli nesse novo papel, nesse novo esquema, com essa nova dupla, é um jogador muito mais responsável por tirar o time da pressão o mais rápido possível pra gente pegar o campo aberto. Então hoje, talvez a gente não tenha um contexto que mais desafie o Bruno Zapelli, que é ele pegar um time que venha tentar recuperar essa bola do Atlético no campo de ataque. Mas o Bruno Zapelli hoje, conseguindo uma esticada pro Léo Derek, pro Gilberto, pro Mendonça, pro Viveiros, já mostra o papel que o Bruno Zapelli tem que ter. O Bruno Zapelli que a gente precisa é o Bruno Zapelli do jogo contra o Botafogo, onde num passe ele quebra 2 linhas e deixa o Viveiros pronto para sofrer o pênalti naquela vitória lá em Ribeirão Preto. Ou o Bruno Zapelli desse novo esquema é o Bruno Zapelli que bota o Léo Derek, pra mim, no gol mais importante que o Atlético teve nos últimos anos, porque aquele gol em Chapecó, se não acontecesse, talvez o Atlético continuasse na Série B e aí a situação financeira do clube estaria uma tragédia. Então, o Bruno Zapelli vai ser esse cara do tirar da pressão, de fazer o Atlético economizar um caminho pra chegar no gol adversário. Por que o Bruno Zapelli, quando ele aparece, ele é tão desequilibrante? Porque ele evita que o Atlético cruze um campo minado e que ele chegue com muito mais tranquilidade onde ele quer chegar, que é o gol do time adversário. Beleza? Tamo junto. Forte abraço a nós, que seja um grande jogo pra Zapelli e Porticha.